Nessa aula vamos ver a segunda parte da aula sobre os blocos econômicos. Agora vamos ver quais são os principais blocos econômicos que atuam atualmente. O primeiro deles é a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA, a APEC, a CEI e a SADC. Então, de acordo com os continentes, a União Europeia na Europa, o Mercosul na América do Sul, NAFTA na América do Norte, a APEC na Ásia e também a parte da América, a CEI também na Ásia, SADC na África. Além desses, que são os principais, existem outros tantos, cada um com a sua importância. Nós vamos estudar esses 6 aí. A União Europeia reúne 27 países. Entre eles, algumas são maiores potências do mundo, como a Alemanha, o Reino Unido, a França e a Itália, por exemplo. A importância econômica desse bloco pode ser observada principalmente pelo valor do seu PIB, que é em torno de 17,5 trilhões de dólares. Apesar disso, ainda não se iguala ao PIB dos Estados Unidos, que é em torno de 30 trilhões de dólares. O bloco tinha o objetivo de promover a recuperação econômica dos países que havia sido devastado pela Segunda Guerra Mundial. Então, iniciou-se pela formação do primeiro grupo, o Benelux. Depois formou-se a União Europeia para o Carvão e Aço, o SECA, Comunidade Europeia do Carvão e Aço, que era justamente para promover essa troca de aço e carvão para reconstruir o continente. Depois tornou-se a Comunidade como Europeia e depois União Europeia. É o bloco mais antigo em formação, iniciou justamente com o Benelux, e também o que se encontra em estágio mais avançado de integração, que pelo menos a maioria dos países já estão na União Econômica e Monetária, possuindo a moeda única, o euro. Falta apenas uma etapa para se tornar o máximo de regionalismo, que é a união política. Vários acordos levaram ao estreitamento dos laços políticos e econômicos entre os países da União Europeia. Então, esses acordos foi justamente o que deram um pontapé para chegar ao nível de integração que estão. São acordos que ocorrem entre os países que vai estreitar esses laços de relacionamento entre as nações, como, por exemplo, a unificação das leis trabalhistas. Então, é uma lei trabalhista para todos os países da União Europeia. Existe o Tribunal da União Europeia para crimes ou infrações referidos ao bloco, que extrapolem o limite de uma nação só. E a moeda única, apenas os países que fazem parte da zona do euro, que adotaram o euro como moeda. Aqui nós temos a União Europeia, Islândia, Reino Unido, Irlanda. Nós temos alguns países da Europa que não fazem parte, esses países que estão em branco. Aqui na Rússia, Belarus, Ucrânia, Moldávia. Também a Noruega não quis nenhum tipo de relacionamento com o bloco da União Europeia. A Islândia também não assinou o acordo. A Suíça sempre manteve sua neutralidade e também nunca quis acordos econômicos desse tipo. Os países do Balcãs e da Península Balcânica, eles pleiteiam a entrada na União Europeia. O único até agora que conseguiu foi justamente a Croácia. O Reino Unido, que até o ano passado estava integrado ao bloco, esse ano já começa a sair. O processo de retirada do Reino Unido da União Europeia é chamado de Brexit. A Turquia também é um país que pleiteia a entrada ao bloco. O Chipre já entrou, e Malta também, que é uma ilhazinha bem pequena aqui. E desse lado nós temos
a zona do euro, que não é todos os países da União Europeia que fazem parte da zona do euro. Como, por exemplo, aqui a Suécia não quis fazer parte, e o Reino Unido também, quando fazia parte da União Europeia, não quis perder a sua libra esterlina, que é uma das moedas mais fortes do mundo. A Polônia também não. República Tcheca, Hungria, Croácia, esses aqui não quiseram participar da zona do euro. E a Grécia, que foi expulsa o ano passado da zona do euro devido às crises que ocorreram, crises políticas e econômicas. O Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, é o mais importante bloco da América Latina e abrange a maioria dos países da América do Sul. Tem o objetivo de se tornar um mercado comum, o próprio nome do Mercosul é Mercado Comum do Sul. Então o objetivo final é se tornar um mercado comum, mas está ainda na fase de união aduaneira, que é quando há a possibilidade de circulação das pessoas e de mercadorias entre os países membros. Começou a vigorar com o Tratado de Assunção, que foi assinado em 1991, por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. São os países fundadores e são os países membros definitivos, membros fixos. A Venezuela, que se tornou membro em 31 de julho de 2012, mas essa entrada da Venezuela foi devido a pressões do governo brasileiro, que na época era governado pelo PT, justamente para formar uma aliança com a Venezuela, só que a Venezuela não tinha os pré-requisitos, como democracia, por exemplo, para entrar no bloco econômico. Então, por pressão do Brasil, também da Argentina, que na época era governado também por um governo populista, a Venezuela tornou-se membro efetiva, só que foi suspensa em 2017 devido às crises políticas e econômicas, já todos conhecem. Outros países sul-americanos são associados, então temos os membros efetivos, que é Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O Paraguai já foi suspenso uma vez e retornou. E a Venezuela foi suspensa e se encontra suspensa em 2017. Aí a Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname, com exceção na América do Sul da Guiana Francesa, que não tem nenhum tipo de contato com o Mercosul, já que a Guiana Francesa é um protetorado da França, então faz parte da União Europeia. Inclusive a própria moeda da Guiana Francesa é o euro. A criação do bloco promoveu um crescimento significativo do comércio entre os parceiros do bloco, graças à livre circulação de mercadorias, principalmente entre Brasil, Paraguai e Argentina, mas também Uruguai, principalmente em relação a trocas agrícolas entre Brasil e Uruguai, que o Brasil é um grande produtor agrícola e pecuarista. Aqui nós temos o Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, que são os membros plenos, os membros fundadores e que têm poder de voto, voz e veto. Uma decisão só é válida se todos eles aceitarem. A Venezuela passou um tempo sendo membro pleno, só que foi suspensa justamente pelos problemas políticos e econômicos. E os membros associados, que são aqueles que têm participam das transações econômicas, porém não têm poder de voto, de voz, nem veto, nem nada. Que é o Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Guiana Francesa, Suriname, aliás, Guiana e Suriname, e a Guiana Francesa não faz parte. Há também entre os países Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile, o bloco do Pacto Andino, que é muito importante entre eles para trocas apenas comerciais, que é uma zona de livre comércio. O NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, entrou em vigor em 1º de janeiro de 1994. Então abrange os 3 países da América do Norte, é uma zona de livre comércio, e os 3 países decidiram eliminar aos poucos as barreiras alfandegárias em suas transações comerciais, aumentando aí o volume de negociações econômicas entre os 3 países. O país que mais
se beneficiou desse acordo foi justamente os Estados Unidos, por ter em sua fronteira, ter fronteira com o México, e daí poder produzir principalmente veículos na zona fronteiriça e aproveitar a mão de obra barata mexicana, e os automóveis são enviados para os Estados Unidos a um custo bem mais baixo do que se o carro fosse produzido em território dos Estados Unidos. Então, o México ainda ganhou com emprego, com algum tipo de benefício, mas os Estados Unidos ganhou muito, principalmente em custos de produção. A criação desse bloco tentou fazer frente ao fortalecimento econômico da União Europeia, mas o nível de integração é outro. O NAFTA tem o objetivo de ser apenas uma zona de livre comércio, visto que até os Estados Unidos têm essa política de impedir o mexicano de entrar em território estadunidense. O grande destaque do bloco é a presença do poderio dos Estados Unidos, que sozinho tem 84% do PIB total do NAFTA. Aqui são os 3 países: o Canadá, que a sua população se concentra mais aqui no sudeste, devido ao frio do norte, próximo ao Polo Norte. Os Estados Unidos, grande potência econômica mundial, tem o Alasca também como parte do seu território, e o México, país membro da América Latina. A APEC é o Pacto Econômico da Ásia e do Pacífico, que é formado por diversos países em todo o Oceano Pacífico. Então, trata-se de uma zona de livre comércio e tem o objetivo de trocar mercadorias entre os países que são banhados pelo Oceano Pacífico, desde a Ásia até o continente americano. Por exemplo, países da América do Sul, leste e sudeste asiático, e também da América do Norte. Oceania, Hong Kong. Hong Kong, a propósito, passou 100 anos sob comando do Reino Unido, e quando foi no ano 2000 foi devolvido à China por um acordo, só que a China manteve Hong Kong como uma zona capitalista até recentemente, e a China decidiu cancelar essa zona de exceção econômica e tornar Hong Kong uma área socialista. Daí alguns conflitos e crises econômicas estão ocorrendo em Hong Kong por conta do totalitarismo do governo chinês, do governo comunista chinês. Os países americanos como o México, norte-americanos, né, como México, Peru e Chile, na América do Norte, Peru e Chile na América do Sul. E seu objetivo é a criação de uma grande zona de livre comércio, principalmente para circulação de mercadorias e capital e financiamento entre essas nações. O processo de construção do bloco já provocou um grande crescimento econômico, com grande volume comercial. Então, principalmente entre esses países produtores de produtos baratos, como Hong Kong, China, alguns do Sudeste Asiático, como Malásia e Singapura, e esses países pesqueiros e agrícolas, como Peru e Chile, estão em grandes trocas comerciais e um grande volume econômico entre essas nações. Aqui nós temos a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a Rússia, Canadá, Estados Unidos, México, Peru e Chile, na América, Nova Zelândia, Austrália, Nova Guiné, Indonésia, Singapura, Malásia, Vietnã, Tailândia, que são do Sudeste Asiático, também as Filipinas e Brunei, Hong Kong, China Oceânica, que no caso aqui é Taiwan, a Coreia do Sul, Japão e China. E quem iniciou esses blocos foi justamente os países que estão em verde. Houve a integração de outros, e os países sul-americanos apenas a partir de 1994 foi começado a se integrar. A CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, tem como a Rússia a principal potência e também o principal líder do bloco. Isso é herança, legado desde a época da União Soviética, em que a Rússia dominava esses países que formam a CEI. Apenas 3 países que não eram da antiga União Soviética não integram a CEI,
que é justamente a Letônia, Estônia e Lituânia, que foram os que iniciaram a revolução para se separar da União Soviética. O propósito principal era intensificar as relações econômicas e políticas entre os estados da ex-União Soviética, porém, na realidade era apenas era o plano russo justamente para manter o controle na região desses países. Alguns deles foram forçados a se integrar assim. Com exceção da Letônia, Estônia e Lituânia, como eu já tinha avisado, o bloco se formou com a dissolução da União Soviética, justamente para a Rússia continuar mantendo o controle das antigas repúblicas socialistas da época da Guerra Fria. Se caracteriza pela ocorrência de disputas entre Estados-membros e pelo não cumprimento de alguns acordos estabelecidos. A Ucrânia, por exemplo, é um país que rivalizou muitas vezes contra a Rússia, devido às imposições que a Rússia fazem aos membros. A Rússia vem atuando com muita rigidez e também intolerância entre os países membros, principalmente os países que têm um pouco mais autonomia, que é o caso da Ucrânia, por exemplo. Aqui nós temos a Estônia, Letônia e Lituânia, que eram da ex-União Soviética, que não fazem parte da CEI. Aqui é a linha que separa a comunidade dos Estados independentes, na Rússia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, que são países do Cáucaso, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, países bem pobres aqui, Quirguistão e Tadjiquistão. E além disso, alguns países, algumas áreas possuem algumas divergências, principalmente divergências étnicas e religiosas entre esses países aqui. SADC, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, então não confundir África do Sul com a África Austral. A África do Sul é o país sul-africano. Tem a África Austral, que é a região da África, o sul da África. É o acordo comercial mais importante do continente africano. O objetivo deles é ser uma comunidade econômica, uma união econômica. Criado em 1992, o Mercado Comum, no caso. Foi criado em 92 para assegurar a cooperação econômica na região sul do continente. É composto por 15 países que formam a região sul africana. O objetivo principal é buscar o desenvolvimento econômico e reduzir a pobreza. Então, eles querem ser um mercado comum, mas o objetivo principal é justamente, enquanto alguns objetivos é enriquecer mais, o objetivo da SADC é justamente reduzir a pobreza e incentivar o desenvolvimento econômico entre os países, melhorando a condição de vida. Os países que alguns deles são muito pobres, o processo de integração entre os países é prejudicado por suas frágeis condições políticas e também sociais e econômicas, mas principalmente políticas, porque uma nação que deseja o progresso tem que ter estabilidade política, depois cuidar das pessoas e da economia. Aqui nós temos os países que formam a SADC, justamente a região coincide com a região da África Austral, que é a República Democrática do Congo, a Tanzânia, Angola, Zâmbia, Malawi, Moçambique, Zimbábue, Botsuana, Namíbia, todos países muito pobres, que fazem parte justamente da África subsaariana. Aí temos a África do Sul, que é o país mais, digamos assim, a potência do bloco. Tem Lesoto, Suazilândia, que está aqui, Madagascar, Ilhas Maurício, Comoros e Seychelles. São esses os países que formam esse bloco africano, o maior bloco africano.